Amados irmãos, todo o tempo que nós temos diante de Deus é um tempo abençoado, mesmo para não poder orar. Antes de nós ir diante para orar, tem um texto na Bíblia que fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus não move uma riba de água. Mas a palavra de Deus falando: a terra era sem forma e vazia. A nós, não fala de avivamento, é ano e ano de avivamento. Semana passada, quinta-feira, estava a falar no estudo bíblico, estava a falar de pessoa, não fala só de pessoa, porque acabei no tempo, acabei para acabar próprio falar de pessoa, sobretudo nos atributos incomunicáveis ou comunicáveis. Que atributos que só Deus que está tendo, que qualidade que só Deus tem, ninguém está tendo. Então, próxima quinta-feira, se o estou mais estudo mais alargado, ou poder acompanhar lá, porque tem guintes que estava no Espírito Santo e uma força ativa, e a força ativa é uma pessoa, amém? Até porque nós aqui características que está caracterizando uma pessoa, né? Ou alguma fala de intelecto ou inteligência, claro, no outro nível, né? De omnisciência, uma fala de parte emotiva ou volitiva, parte de vontade própria. Então, está acabando de olhar com o Espírito Santo, e muito mais do que a gente está definindo lá fora, é que a Bíblia está falando. Então, amigo, o que é que me para na verdade? Terra sem forma e vazia. A palavra de Deus fala: Espírito não move riba de água. Hoje aí não move riba de água, não fala ação de trindade, é que o Pai fala haja luz. Na terra sem forma e vazia, Espírito não move lá. Palavra, a Bíblia falando como no princípio era o verbo, João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tem manga de heréticos que estava lá, o verbo era um Deus, que de pequenino, né? Mas não sabemos também se nega a divindade verdadeira de Jesus. Mas Jesus, na sua essência, ele é um Deus pequenino, ele verdadeiramente Deus, na verdadeiro sentido de palavra. Ele incriado e atemporal, e tipo, ele é anterior a tempo, está fora de tempo, ele tem só presente e eterno. Amém. Ele tem aqui qualidades que só Deus tem. Pai, Filho, Espírito. E há 3 deuses e um Deus só. Amém. Um viagem fala, encontrar com um amigo, saindo fora. E fala, não está falando como tem 3 deuses. Eu falei, há 3 deuses e um Deus. E fala, botava lá, Papai de Jesus e Deus. Fala assim, Papai de Jesus e Deus, sim, Deus Pai. Mas vou falar também Jesus e Deus. Fala, sim, Jesus e Deus, sim, Deus Filho. Mas vou falar também Espírito Santo de Deus. Fala, sim, Espírito Santo de Deus. Dá 3 deuses. E fala, não, é 3 deuses. E um Deus ainda. E fala, não, mas é 3. Eu falei, tudo 3. Sim, Deus, mas e 3 deuses. E fala, e um Deus. Então, é matemática cansal na cabeça. Não fala como algum nome, não contraba de Rocio. Não fala como algum nome, imagina ele falando Brema. Não fala Brema, o filho como tem espírito. E fala, filho como tem espírito. Como é o nome de espírito? Brema. Ele canta de bandeira que me cantar. Brema, o filho como tem alma. Sim, filho, como é que chama boa alma? Brema. Não fala curvo, o que precisa contar aqui na porque você não olhou. Então, e 3 Brema agora, e caiu no real. Não fala, 3 Brema. Fala, não é um Brema. Então, o que é que me se mostrar? Deus tem essa impressão digital de si trindade na sua criação. Nós temos um ser humano e um pequeno trindade. Claro, cada nível de divindade. E cada aqui mesmo quadrante, ou cada aqui mesmo ângulo de que nós falamos de trindade própria. Né? Mas ser humano e o ser triuno. Ele, o nome tem 3 partes lá. Tempo, nós, o ser humano, tem passado, presente e água. E por aí, na 3 fases, na 3 dimensões, estados. Estado sólido, líquido e canto e água. 3 de água. E água só, H2O. Dos componentes de hidrogênio, sem querer esquecer já dados químicos, mas não estou lá. Só de oxigênio, amém. E mas agora eu falei, tanto no estado físico, sólido, gasoso e líquido, tudo que mesmo compreende que não vai olhar. E mas que só esse. Alguns é próprio, alguns não só como a nosso ser humano, ovo, por exemplo, casca clara e então e tem manga que acabou por chamar ainda mali. Que não é trindade lá. Então, mas tem esse papel na obra da criação, papel da palavra, não fala a Bíblia, fala a palavra própria e Jesus, verbo. Espírito não move lá. Mas não olha, terra sem forma e vazia, e passa, que criação, é que só haja luz. E até no 6º dia que compôs, Adão, depois ele compôs Eva, toda a linda criação, e obra da trindade.
E próprio Deus, na Gênesis 1, versículo 1, não fala manga dele, fala assim como, que palavra? Criou, barra, e ser como, e cá tem nenhuma matéria-prima que Deus pega. Aliás, Deus próprio que cria matéria-prima. Matéria, quem criou Deus, ou não? Senão, não está de bem. Terra era sem forma e vazia. No princípio, ele está falando de tempo, princípio. Terra era sem forma e vazia. Agora, quem vai para a terra tem? Matéria. E Deus. Espaço. Lá riba, e Deus. Então Deus faz três coisas. Ele faz tempo, ele faz espaço e faz matéria. Agora, o que você diz? Está misturando a confusão. Porque matéria, quem como matéria é Deus. Só que Deus está antes de tudo se criação. Ele é anterior e superior. E o mano fala assim como, antes na hora, me senti o pensamento. Ora, quando eu junto na igreja, não sei, Deus usa pregador para papel de uma maneira, de outra maneira. Mas ser sensível ao Espírito Santo. E diz, vai para papel. Amém? Diz, vai para papel. Ora, só quando na hora, a terra era sem forma vazia. Deus dá a palavra, Espírito age na palavra e coisas começam a acontecer lá. Terra própria começa a tomar forma. Não só forma, vida própria, bem lá depois. Está cheio de coisas. Mangaribia, em certos aspectos, ou certo área, não vira. E por isso assim forma Mangaribia. Ou seja, desformado, deformado. Ou qual termo que eu podia usar ali? Que Mangaribia, a palavra de Deus também dando forma. Segundo a visão de Deus. Segundo o que Deus viste. Deus nunca manifesta sua glória não forma desformado. Nunca. Desde Adão lá, até na quem na binga, mas assim, aliás, na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, primeiro o que Deus está fazendo na vida do ser humano? E na restaurar, e na trabalhar, e na forma que Deus investir, e acaba agora e acaba agora e usar. Dentro da visão bíblica, assim que Deus está trabalhando. Fora desse, o cano é demais. Deus está inventando outras coisas. Moisés, para Deus usar Moisés, primeiro o que é que tem que fazer? E tem que quebrar que espírito de rebelião. De orgulho, de guerra. Pronto, rebelião não contra A, B, C. E temos um governo no país sim. E mata egípcio. Ele próprio diz que não matarás. E que mata egípcio. Mata egípcio. Talvez por uma mata mais outro egípcio lá. Deus tem que quebrar muita coisa lá. Para tornar homem mais manso. Dos seguintes que a Bíblia fala na Bíblia. É mais manso. Moisés e o som. Jesus do Novo Testamento. Dois. Mas Moisés era manso. Mas matar egípcio. Não. Deus tem que fazer um trabalho lá. Que 40 anos Deus faz trabalho. Para mudar Moisés, transformar para poder usar depois. E casou Moisés, não podia chamar manga deles. Para Pedro, e para João, para Tiago, no Novo Testamento, ou por aí manga deles. Então, me amigo para na hora, nem tempo que não tem, nessa partilha, aqui na partilha, para muito mais do que a palavra, para Espírito Santo, poder tocar no meu coração e tocar também no meu coração. Para Espírito Santo poder para nós. Pai, no nome de Jesus, não falou muito obrigado. Nosso amigo, mas o Espírito Santo está ali, Senhor. Não falou muito obrigado, Deus de glória. Para mim, na verdade, não vida pertenceu. É igreja e de bom. Deus a nós e filhos. Tirando lá de trevas para uma maravilhosa luz. Deus, obrigado pela salvação de cada um de nós. Deus não vida pertenceu. A nós tudo e de bom. Vos salvando na Jesus. Dando nova vida. E a nós não podemos ouvir na boa tarde. Para o Espírito Santo que não move no lugar. Para mim, 2000 anos o manda o Espírito. Sobre a igreja. E a nós buscar no lugar. Na Jesus Cristo não coloca na vida. Não pede Deus. Para a palavra, para que cada um de nós. Não entregamos tempo. Muito mais do que poder para ele. Oh, Espírito de glória. E poder para que cada um de nós. Deus, para o papel que nós. Jesus, não pedir, não mente, não entregar no mão. Não repetir plano do inimigo. No nome de Jesus. Cada um de nós que está ali. Não ser sensível à voz. Pai, na hora não confiar, não entregar. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, nós falamos muito obrigado. Suma que não se vê como nós está na ano. Não falei, é ano e ano de avivamento. Não pode sonhar. Telefone para facilitar a cabeça. Na verdade, está lá adiante. Meu amigo, vou ler 2 textos rapidamente. Nós vamos falar de verdadeiro avivamento.
Nós tocamos um bocadinho no livro de Joel, mas nós tocamos na passa, depois. Mas, antes de nós ter um pequenino tempo de oração, para falar um bocadinho de verdadeiro avivamento. O nome manga de pregação, não fala mais em torno do avivamento. O nome não fala do Espírito Santo. O nome não fala de Deus, não fala de Jesus, de palavra de Deus. Mas o nome manga de pregação é em torno. Amém? Me vamos ficar de pé. Nós vamos ler Joel 2, 28, 29, Joel capítulo 2. Depois nós ler Abacuque 3, 2. Nós ler só dos textos, depois nós continua. Nós já no livro de Joel 2, 28 a 29. E acontecerá, vírgula, depois, vírgula, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Abacuque 3, 2. Abacuque 3, 2. Ele fala assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Pegando a fase para aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Irmãos, tem morado assim, tá? Na hora já. Amados irmãos, começando pelo livro de Joel, é do livro e livros de profetas menores. Mas uma que eu falei semana passada, profetas menores, livro profético, está dividido em profetas maiores e profetas menores, né? Mas pelo facto de serem menores, e cada menor a nível de revelação, de profundidade, de santidade ou de qualidade de ensino, e que tem a ver com isso. E tem a ver com o volume de escrita de cada um de que profetas menores. Escreve mais pequenino. Amém, irmãos? Mas não fala tudo palavra, tanto profetas maiores como menores, e revelação de Deus, e palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Amém? Tudo Bíblia inspirado. Sopro, influência do Espírito Santo, que vem sobre que homem santo, que fazer com que quer que escrever, quer dizer, mas e de Deus, e do Espírito Santo. Amados irmãos, profeta Joel, começando para Joel, Abacuque, leio só que texto que eu falo de avivamento. Algum tempo, partilhei um bocadinho de avivamento, na visão de Abacuque. Irmãos, cada elementar aí também, né? Mas, agora de Joel, por exemplo, nosso nome significa Senhor e Deus, ou Deus e Senhor, né? E manga deles fica como aí profetizando anos que cita há 2 semanas atrás. Alguns falam 830, ou seja, século 9 a.C. Alguns teólogos pensam que outros falam não. Provavelmente ele profetiza no período pós-exílico, né? Entre 500 e 400 e tal, 500 e tal a 400 e tal, mais ou menos, depois tempo que o povo volta do exílio. Né? Mas tudo aqueles elementos que manga de teólogos pode levantar, o tal respeito aquilo lá. Alguns enquadraram mais naquele período de rei Joás, olhar pequenino, 7 anos, e ungido rei. Daquele próprio menino, e que não tinha poder nenhum, Joiada, que é sumo sacerdote, estava na oriental, esse mentor, pronto, Joseba, pronto, mulher de Joiada, né? Que tinha próprio de Joás, né? Que o segundo menino, até no momento que consagrado o rei, 7 anos. Então, Joiada, esse sumo sacerdote, é que está mentorial, está dirigindo tudo. E durante aquele tempo, ele estava até bem, até a morte de Joiada e desviar o Senhor. Então, manga dele estava assim, como, pelo fato de ter a ausência do rei, e possivelmente ser naquele período, que Atália mata tudo filhos do rei, que filha de Jezabel, que tão malvada, não é? É uma assassina. É uma coisa horrível que cometeu na Judá, não é? Então, manga dele fica naquele período, que provavelmente Joel profetiza naquele período. Também a ausência de nome do rei, ou algum dados históricos, ou como por falar, por enquadrando com o rei, ou com que período que a ausência desse, então dificulta mais a gente. Mas aqui tinha um consenso, como Deus que está castigando ninguém sem que tenha motivo. Nunca. Essa nós tudo não concordamos. Deus que está castigando. Para mim, Deus tem que falar que praga de 4 gafanhotos. Se olhar no livro de Joel, capítulo, que li semana passada, mas é só que praga de gafanhotos, né?
E fala, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. E só para olhar, antes de chegar lá na... continuar aqui o pensamento. Não fala de verdadeiro avivamento. Né? E fala, que gafanhoto, cortador de Issa. Quilo do gafanhoto, migrador e 4 estágios, tempo diferente de mesmo gafanhoto, mas estágios diferentes. E fala, aqui primeiro grupo de gafanhoto, cortador, é rampa manga de flores, que manga de outras coisas. Que sobra? Quilo do gafanhoto, migrador, rampa aquilo. Que migrador sobra? Que gafanhoto devorador, rampa aquilo lá. Que sobra? E fala aqui, destruidor da cabo de terra. Nada verde que fica louco. Mas não fala como é que Deus estava, mas não praga desse. Se tudo que vive na santidade. Naquele dia de Joel, e mais está levando a esse, digo, uma manga de pragas e castigo, e derivado de pecado e tipo de vida que o povo não leva. Agora não poderia ser uma manga de tipo de pecado. Pecado de imoralidade, e era manga dele, e por olhar lá, idolatria, e era uma água de bebê para o reino do norte. E a Itália migra para o reino de sul, na aliança de Josafá com Acab. Não consegue filme. E transporta um tipo de vida que está glorifica a Deus. Aliás, no reino do norte, e que tem nenhum rei bom. Tudo eles é mau. Tudo. Rei bom e tem zona sul, na Judá. Agora falar de Josias, Ezequias, né? Agora, bom rei, só na sul que fica. Do resto, tudo mal. Tudo mal. Uzias foi bom até nos últimos dias que vem de proceder algo, pronto. Mas se queima incenso no lugar de sacerdote, Deus castigar com praga de lepra, não é? Mas não fala assim, mas todo rei do norte, mal. É que todos são bons. Então tem um de filhas, um de piores mulheres, que não pode ter na Bíblia, chamado Jezabel, e bem para lá, chamado irmãos, não ganha as perguntas melhor. Aliás, só pelo fato de matar tudo, família real, de tribo de Judá, que faz parte da linhagem de Davi, só Joás que escondido para Joseba. Se apanhar, vai matar também. De um tiro aqui colar lá. Quem está me já parceria na colar aqui, tiro aqui lá? Meu Deus. Fala, Deus, livrando a parceria lá. Tem ninguém que igual o copo de batalha, só qualquer maneira, papai. Não é dinheiro biológico, tem hora tio. Minha tia biológica, a minha cata entra nesse, a minha cata entra nesse. Não pode bem contar mais da parte. E tem testemunho, como pode contar ali, viva voz, minha bota de jugo próprio. Lá na Campadilho, na zona de Campadilho, lá que enterrado na valor. E que coisa de papel aí, não é? E também para a rede social, mas eu me tiro com conta, né? E tem mais coisa que por papel, mangá na papel. Papel de tempo também que quer que não é papel. Mas tem discernimento espiritual dele, tem na boa crente, cauiando as cegas. Papel não linha espiritual. Que é alguém que está conectado com nós. Que é alguém por ser um link para inimigo panhal. Abre o olho na cabeça. O olho espiritual. Você quem matar? A ver. Alguém fala, amigo, fala. Quem matar, a ver? Mas quem que chata que Davi hoje vai campo lá? Quem que bendiz José? Não pode continuar para chamar coisa ali. O pensador não ser mais santo do que eles. Não ama a família, não gosta deles. Amém? Mas não tem discernimento espiritual muito agudo. Você vê, não por muito no campo físico, mas no campo espiritual, menino no campo espiritual, independente do lado que vai, e por isso é muito perigoso. Quando fala perigoso, não vai hora para um menino na Guiné-Bissau. Não conta uma coisa, na hora para um menino na Guiné-Bissau, pequenino. Mas a mãe fala, está boa, está andando no avião. Fala, uau, no avião, esse que faz carta de... Esse que é piloto, não? O mesmo é de ficção científica. Minha amada irmão, Deus que está castigando nenhum povo, ninguém, sem ter motivo. Minha amada irmão, o que é que me falou que é isso? Me falou assim, mas Judá, naqueles dias, certamente eu cometi pecado. E é pecado e disse a Deus triste. E Deus manda castigo. Claro, não sei como aqui que a Bíblia fala, pagamento de pecado e morte. Pecado e só morte que está atrás. E está atrás manga de consequências. Não só praga de gafanhotos. E está atrás manga de Deus ficha seu. E tipo, ele fala, chuba cana chubi. Doença que está lá, chamada peste na bim. Gafanhoto na consome terra. E fome na tenebrosa.
E que maldade que Deus está fazendo. E está fazendo para o homem arrepender e confessar e mudar para Deus poder abençoar. Amado irmão, Deus chama e faz isso. E para chamar eles atenção. Nota que eu falei no versículo 3. Me segura logo. Avivamento é um ato e efeito de Deus da vida. Torna mais vivo. Ou Deus renovar ou reavivando. Só que para Deus fazer aquilo lá, primeiro o que Deus está fazendo? Alguém tem que arrepender e mudar de vida. Sem arrependimento e mudança de vida, é que tem avivamento. Tudo avivamento que está partilhado, que entra na papel, é na viver no pecado, é na fornicar, é na adulterar, é na contar mentira, é na chame, é na fumar cigarro, é na murmurar contra um outro, é na ser falsos, intriguistas. Um de pecado que Deus fala, aquilo é pior, Deus abomina aquilo lá. Quem que está metendo intriga entre irmãos? E fala, oh Deus abominece. E fala, Deus que está suportando aquilo lá. Um cara lembra que... de manga de pecados, da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. O problema de pecados. Pecado e um atentado à santidade de Deus. Pecado e rebelião contra a palavra, e desobediência à palavra, e falha com o alvo de Deus. Verdadeiro avivamento. Então começar com arrependimento de verdade e mudança de vida. Joel 2, 12, domina versículo próprio 2, 12. No capítulo 1, pode ler o que Deus fala eles, não é? Capítulo 1, versículo 13. Vamos arar saco de pano de saco. Vamos lamentar a voz sacerdote, ministro do altar. Bobim, a voz ministro de Deus. Vou passar a noite, vou vestir pano de saco. Na casa de Deus, para ver na casa de Deus, que oferta de comida, com libação e cortado. Vou convocar um junjum santo. A toda a assembleia, a congregação. Vou convocar um junjum santo. Um junjum que vai falar, não se parar. Não é bem diante de Deus. Não cana comer, não cana beber. Saco, e estava a exteriorizar que sentimento de humilhação. Que sentimento de tristeza. Que sentimento de amargura. Para ver de algo na vida de alguém que está bem. E humilhar diante de Deus. E baixar diante de Deus. A mim pobre e necessitado, Deus, tem pena de mim, um pecador. E fala, esse que eu tenho que vestir. Se eu parava de Deus fala, esse que são sacerdotes. E fala, moradores de terra. O que Deus não bate moradores de terra? Sacerdote, tudo congregação. Para convocou um juju para clamar diante de Deus. Para clamar a Deus. De versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Versículo 12 fala assim, como Deus fala. Ele fala, mesmo que estado de pecado, se vida de pecado e consequência está lá, Deus fala, ainda assim agora mesmo, Deus fala, vou convertir para mim. Mas com todo o coração. Vou convertir para mim. Conversão significa, aqui está no caminho errado, caminho largo, caminho de caminho de fumar, de idolatria, fornicação, prostituição, e chega num momento que conscientiza. E tem 3 pontos que eu não destacar ali. Na verdadeira conversão. Não tem a altura notado? Verdadeira conversão própria, seguido de verdadeiro arrependimento ou mudança de posição. E está seguido sempre que 3 pontos. Na repetência. Sentir triste para pecado, que está mal, sentir triste. Alguém tem que reconhecer. Tudo quem quer reconhecer, mas está mal. Meu Deus. E não me se convenceu, começa certo. É para pastor boa campanha na pé, na Portugal. Jovem por ir beber vinho, chame. Mas o bíblia está um dia que ele vai até porque poder conversar aqui, né? E não me até ganha, pastor. O pensamento não me ganha, é que não me ganha. Também, se é como é que ele é normal, não sinta aquela. Não está fazendo a mesma coisa. Pastor, mas enquanto o cacau se procura em casa, menina, eu podia adiantar na canchô. Ou seja, no nosso seminário de casado, eu estava lá canchô. Canchongo é aquele outro lado. Uma menina de escola me acaba aí. Canchongo é relacionamento sexual entre homem e mulher. Mas quem é que casa ainda? A boca para canchongo? Não. A moça me vai canchongo. Vai conservatória, ou bem na igreja na benção. O pai de visto para canchongo. A boca, o me vai canchongo,
Tipo, me se viu casado. Mas o cara acaba de ir na coisa. Os babos, o colega na casa ali. Graças a Deus, ano não tem 16 casamentos ali. Ano passado. Graças a Deus. E ano manga de arrancar da ser lista. Porque eu falei, não, a mim tem que guardar na cabeça. Tudo, a boba ajuda. Tudo rapaz que me estava ganchongo. Acaba de naquela, assim, me acaba aquele. Nome de Jesus. Se vai me pegar no outro lado sensível, cara fala, por vou votar, porque é pecado. Mas, vou falar, sai-lhe, vai lá. Acaba aquele nome de Jesus. Sim. Mas meninas de igreja ali, tudo consigo que a menina dá para Abigail Lápines. Não dá para ajudar. Me catei aquela ali. Mesmo nem está de Abigail, assim está de menina ali. Ela provavelmente tem que ir lá. Tem que ir lá, me acho. Olha, não é babo, algumas coisas. Um mulher bem mistério. Patrícia sapato. Ele falou, qual tem aqui mais grande do que esse? Não tem outro sapato. Fala, não, tem só que tem. Ele fala, não, tem sim. Fala, tem nenhuma. Ele fala, coisa de casa, ele fala, tem sim. E quando ele cita nome de irmã da igreja. Só pode a mentalidade que ele tem. Porque alguém passa ali. Ele tem ele. Ele fala, não tem assim. Mulher fala, coitado. E tem filho, não fala agora. Filho, não fala, tem. Então, você está entrando na conversa, rapazes, que me estibai para outro caminho. E agora, rapaz, não estava dizendo, me estibai no outro caminho, negar também. Porque eu sou rapaz, né? Eu tenho que... O mundo gasta bem. Pedaço de rapaz, mais a provoca mais. Meu amado irmão, o que a Bíblia mostra ali? De acordo com o texto na palavra de Deus, Deus mostra para converter, povo de Judá, vou converter com tudo bom coração. E com que aspecto exterior para a ideia. Mas é conversando na alma. Sinto triste na alma. Sinto triste no meu espírito. Como o quebra a lei de Deus. O quebra princípio que deve nortear por fé. O perde santidade. O sair no caminho de santidade. O estar no pecado. E tem um muro de separação entre bom que Deus. Isaías 59 fala aquilo ali. Fala, vou pensar, minha mão cocha, minha orelha está surdo. Não, minha mão cocha, minha orelha está surdo. Mas bom pecado criou muralha grande ali. E até o próprio reino de Judá. Lê Isaías 58 também. Antes de 59. É que no 58, ele está cometendo pecado. Ele conta mentira para um outro. Ele maltrata um outro. Ele furtar dinheiro de Deus. Ele adulterar, ele fornicar. Ele está falando, não vai para Njunjua. Não vai buscar Deus. Oh, crente espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Isaías fala, a tudo bom Njunju, Deus nega aquela. Fala, bem, tudo bom Njunju, bom sacrifício. Leia Isaías 58. Njunju sem santidade, Deus nega. Nega. Ninguém vai fazer 500 milhões de Njunju. Até o camba Jesus. Deus tumba lá. Para ver muito mais do que Njunju. E não atitude e caráter santo. Caráter santo. Caráter limpo, caráter puro. Deus está certo aquilo lá. Meu amado irmão, Deus conta e fala, vou converter, mas com tudo o meu coração. Vou converter para mim. Tipo, vou vir para mim, vou voltar para mim mesmo. Tem um texto que anda em Jeremias, Deus para o povo hebreu. E falei, vou ter duas malas, vou cometer. Vou negar que fonte de água viva. Segundo era, vou para a cisterna roto, que talvez tenha baratas, limas, vou para na Bíblia. Dos mal. Bonega, fonte de água viva, de água cristalina, santo, limpo e puro, vou para rotos, que fonte rotos, de onde? Qual que fonte rotos que o reino de Judá não vai aparecer, no tempo de Jeremias? Idolatria, adora Baal, Baalins, é panharolo de Jeremias, é romper, ele mete na fogo, nega a lei de Deus, solta Jeremias metido na cova lá, manga de maldades. Mas Deus fala, vou converter com tudo bom coração. E fala, escondido, com lá, vou chorar e vou prantear. Versículo 13, vou rasgar o coração, acabou rasgar a roupa. E fala, que rasga roupa, vou rasgar roupa. Se rasga roupa, vou rasgar o coração, que não é nada. Tem um coração quebrantado, humilhado diante dele. Fala, Deus, a gente está ali desesperadamente na boa presença. Somos um pecador, que carece de perdão, que me estimou misericórdia. Tem pena de mim. Meu amado irmão,
Segundo Coríntios 7:10, na lei essa. Onde primeiro característica, onde primeiro ponto de verdadeiro arrependimento, que está levando a verdadeira conversão. Se você fala esse chave para um avivamento derramado, e tem esse aqui caput distante desse. Um arrependimento segundo o coração de Deus está causado para o Espírito Santo. Que tristeza segundo Deus. Aqui se sente triste para pecado. Segundo Coríntios, não é esse. Paulo que escreveu, irmão de Coríntios, eu falei, a mim, claro, não sinto triste, porque não triste vós. Minha pregação, minha carta foi muito forte para vós. Mas foi bom para vós próprio. Mas meu objetivo é que não triste vós. Não. Meu objetivo e resultado que vos tristeza não tem. Não, Paulo que me fala, meu objetivo são tristes vós. Não. E resultado que tristeza não tem. Arrependimento e mudança de vida. Amado irmão, Deus quer me dizer, mas ninguém mais inferno. Como ele está trazendo nesse sentido? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O que é que Paulo me mostra eles? Verdadeira tristeza. Que o Espírito Santo vai causa para alguém pecar e se sentir quebrantado, humilhado e falar, me arrepender, me se confessar é pecado. Ele fala, não, aquilo é uma tristeza segundo Deus. Que alguém está levando, e não só está levando a confissão. Mas aquilo é tristeza segundo o mundo. Você que vai ter dúvida que não pode notar na Bíblia. Não notar como Pedro, por dar um exemplo rapidamente, lá, o seguinte. Pedro, e tem Pedro com Judas, eles do discípulo de Jesus. É assim. Melhor ensinador no mundo, esse nome é Jesus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Porque é a própria palavra. Mas é do seguinte, é daquele. Mas do seguinte, é pecador nos. Ou Pedro que pega. Pedro pega. Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas também. E vai abrir Jesus para 30 moedas. Ok, se Judas confessava, Deus ganha por lá. Mas a palavra de Deus fala, olha, Pedro, depois de que confronto de último grupo, não só mulher que convertava, fala, a boa está um ele fala, não, não consegui lá. Segundo, ainda na pato, mulher fala, outro, algum menino também olhava e fala, a boa, o tenda aqui, ele fala, não, quer saber o que alguém fala? Depois que grupo de quem tem vindo, o próprio Pedro lá perto deles, ele fala, mas esse também, e onde que está aquele? Ele denuncia. E a palavra de Deus contando como Pedro nega, é triste. Mas a palavra de Deus fala, ele fica triste. Porque ele lembra que Jesus falava como antes de galo canta, puna nega triste. Bíblia como ele retira naquele lugar. Com tristeza no espírito. Que tristeza no espírito que nesse alma e leva lá, confessa. É tristeza que alguém está sentindo, dirigido e fala, não senti quebrantado, não senti uma pecar, não vai diante de Deus. Deus está perdoando aquele alguém. Que ele jura mais um remorso. E mais sente só como, sente pena de si, cabeça, talvez se função, o que é que faz? Agora, para falar assim, como não sente triste porque peca contra Deus, quebra essa palavra. Aí, diante de Deus, Deus por não. Deus não por nada. E vai, forca essa cabeça. Se não para o balanço de pecado de Davi, que Saul, não tem diferença grande ali. Humanamente, não falava quem mais cometeu pecado, não falava aí. Não falava aí Davi. E manda matar Urias, e cai que bate sempre. E casou Urias que vai cair naquele dia lá. Urias cai lá, manga de falar, Eliá cai, manga de valentes cai lá. Talvez para defender Urias. Mas Salmo 51. Salmo 51 mostra como Davi sente triste e confessa e chora diante de Deus. Confessa pecado. Fala, Deus peca contra Deus. Lê Salmo 51. Mas Saul, o que é que fala Samuel? Onde fala Deus e pronto, ele faz sacrifício. Antes de Samuel chega, onde acaba só? Samuel. Fala, o dano trabalho. Gosto que Deus não confirmou. Samuel fica contente e fala, Deus, o reino dá depois trair. Mas ao menos pode ganhar perdão de pecado. É assim. Mas o que é que fala Samuel? Riba só para honra diante de gente. Perdão que me deu fazer. Ele me se honra, está preocupado se honra, se reputação. Orgulho.
Verdadeira convicção. Não está preocupado com refutas. Não orgulho, não galão, não quer. A minha pastora, não tem nada a ver com isso. Não tem que preocupar com o caráter de Deus. Pessoa de Deus, palavra de Deus. Davi, está preocupado. Me rei, senta no trono ali. Oh, Natan, por favor, vai outro caminho. Não, e humilha lá. Na barriga da minha mãe. A mim um pecador. Não peca contra Deus. Deus acabou de tirar o espírito na mim. Deus arnoban. Amargamente da chora diante de Deus. Tristeza. Sinto triste para pecado. E um de alimento forte para verdadeiro arrependimento e mudança de vida. Esta levando a confessar pecado. Provérbio 28, 13 fala assim, quem está segundo esse pecado e fala, nunca vai diante. Mas fala, quem confessa aí? Deixa verdadeiro arrependimento e conversão. Alguém está conversando e está deixa. Mas quem que confessa e continua no pecado? Ele pode pensar que mandar Deus por nada. Não, ele quer confessar. E tem que entender alguma coisa. Deus fala, quem confessa e deixa. Agora, se a confissão continuar, o problema está lá. O problema está lá, pecado está lá, o problema próprio está lá. Então, Deus por não que pecado, não. Mas Deus não por não sugar deixa. Porque Deus considerou motivação da manhã. Imagina um copo de vinho amanhã. Deus, a mim se me manda me chame aqui copo. Mas por não é pecado. Não se me dá me embaixo chame ele. Mas hora que mais sinta lá, Deus está por não. Não, tem que quebrar o copo ali. Ó, vizinho, Deus, a mim se me não me fuma cigarro amanhã. Mas a mim se não me fraco. Não vai comprar maço de cigarro, não me fumar. Logo, me fumar, está por não. Tem que fazer uma reconfiguração na cabeça. Aí tem que tirar junjum, tirar vigília. Deus cana comer, cana beber. Mas ali tem que derrotar Satanás. Tem que vencer pecado. Está determinado, tem que vencer. No nome de Jesus. Deus não morre ali. Mas santidade tem que colar na mim. Deus busca em mim. Deus, minha pele está na memória. Determinar. Amado irmão. Verdadeiro avivamento está começando com arrependimento e mudança de vida. Davi, Salmo 51. Pedro, Mateus 26, 69 a 75. Paulo, Atos 9. Paulo era perseguidor da igreja. Vou de leitura do capítulo Atos. Atos 9. Paulo andava muito mal. E mata Estevão. Pega a roupa de gente na volta e mata Estevão. E tira gente na igreja, suta gente e persegue gente. Mas no caminho de Damasco, onde encontra aqui Jesus? Eu não considero essa história. Onde Paulo converte. E irmão vai atrás. Não. Então que morrer na Roma, cortado a cabeça. 3 bias em Castanheiro. Que Lucas dá esse testemunho na livro de Atos. Espírito Santo, diga Lucas, 3 bias, Espírito Santo. Fala, mas quem é que manda dar 3 bias testemunho de Paulo? Fala, Paulo fala, nunca foi rebelde, nem desobediente à visão celestial. Oh, rei Agripa. Quase que ele fala, Paulo quase o ganhamba. Porque Paulo prega, ele tocou quase o homem não converteu. Esse testemunho e manga de exposição. Meu amado irmão, confessar pecado, deixar o pecado. Confessar pecado, deixar pecado. Deus é misericordioso e está por dar pecado. Salmo 103, 3. Estamos em Salmo 103, 8 a 13. 1 João 1, 9. Joel 2, 18. No livro de Joel, que geração que confessa ser pecado, é arrependido diante de Deus. Deus dele promessa. Tipo, Deus é pecado, Deus dá castigo e Deus mostra ele como olha. Se vou arrepender, não tem promessa de restauração de terra. Gafanhoto vai ser afastado para longe dele, na restaura a terra. Na primeira chuva é chamada chuva temporã e segunda chuva é chamada chuva seródia. Na volta manda voz chuva. Terra na volta, não leio o seu testemunho está ali perto. Mas antes de me se leu é outro pale. Desculpa. Menina, não está garante. É que são meninos, garante também da costiba. Amém? Não leio o texto. 1 João 1, 9, na lição que o Salmo 103 eu pude ler. Na lição 1 João 1, 9. Tá bem? Pambai, pampuri, fica na. Não seja fora de tempo, irmão, da sua mãe mogrinho. Papai, tem sua mãe mogrinho, tempo, espera em cana longa. Amém?
Semua outra semana, Charlie que não prega, amigo não prega. Então, eu tenho que pegar para cá, mas senão Charlie que não é prega. Não, não brinca, ele não prega. 1 João 1:9, ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos... E ele está purificando, ele está fazendo agora o quê? Ele está purificando, amém? Deus cata só por dar, porque Deus é misericordioso. Salmo 103, que ele aqui mostra lá. Ele fala como a nós, se não confessamos o pecado, Deus está por dando. E a Bíblia para mostrar, se não confessamos o pecado, ele é fiel e justo para perdoar-nos, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissemos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, não mais de pecado e casou como sem furta. Até 50 quem não passa mal, não pode ajudar, não pega. Pecado e para omissão, também para intromissão. Ou seja, Deus falando que eu vou fazer, não faço. Também Deus falando, fazer bem, não fazer. Bem caminho se me fazer, sem fazer. Mano, sabe que alguém murmurando o nome de Charles? Não falou, olha, esse pecado, o dele parece. Amém? Porque se quer fazer, pega uma pega. Consentir própria pessoa. Agora eu vou estudar outro capítulo. Amém? Bem caminho se me fazer. Sabe que alguém não fala mal de Charles? Ou de Agostinho, ou bem-vindo, ou qualquer lá na igreja. Amém? Está limpo de ajudar? Vou falar, amigo, não, o capítulo fala mal, bate uma boa papel, doce. E tipo, quem cala, tu vai falar, quem cala, é o versículo que está na Bíblia. Eu falo, pastor, cita um texto aí, quem cala, consente. Então, se eu puder ajudar alguém, amém? Na igreja não tem que amar outro. Ajudar alguém com amor, sim, graças a Deus, com amor. Com amor, ajuda sempre, tem que ser com amor. Deus é misericordioso e perdoador. Deus não só perdoa, é povo, bora só poucos minutos, bora só 10 minutos. E que é cativo? Não acaba com a cartara. Você me entende que é um capo de camoto semana? E para mim, Charles. Cara, por pedir Charles próxima semana. Não diria que acontece. Amém, família? Charles tem aqui e prepará-la. E irmãos não entendem. Amém. Em cada coisa de tara alemã, que outra hora. Amém, irmãos? A você que manda muito tara, tio, você lê. Amiga, pastor Samuel. Não brinca, tem dias. Tem dias da tara mesmo. Mas sem querer. Só é texto que a Bíblia mostra. Deus deles não promessa só de. Não só promessa como ir na restaurar a terra, mas Deus mostra eles como se é confessar, ele é misericordioso. O que é que não conselho por ser confissão, humilhação, humilhar diante de Deus, é arrepender, é converter para Deus. Deus tem promessa para ele de restauração e restituição. Não, versículo fala assim, no versículo 19. De versículo 19, Joel 2, versículo 19. Versículo 8. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Claro, Deus sempre ama a sua terra e tem zelo e paixão sempre para a sua terra. Amém? Mas hoje toma aqui a atitude de baixa, humilhar e converter para Deus. A palavra de Deus fala, Deus abre esse coração de lado ali. E aí, Bíblia mostra como, e ter pena deles, compadeceu-se do seu povo. E respondendo-lhe disse, eis que vos envio cereal. Meu Deus. Deus é mau, Deus é bom. Deus também está abençoando. Mas está sabendo como, pecado na distribuição na cabeça. E não canaba por isso aquela. Ele fala, não manda cereal, vinho novo, óleo, não manda bolsas, bom fica farto. Não quer entregar mais bolsas para vergonha de nações. Ainda traduzir rapidamente o versículo. Que exerce, que gafanhoto, não remover tudo na botera, não lançar ele fora. Agora, ele fala, versículo 21. Cabo tem medo terra, contente mesmo. Para mim, Deus faz coisa grande. Animais de campo, acabou panta. Não tem mais animais do campo. Porque os pastos não torna verde. Porque a árvore não dá assim fruto. Figueira não volta a parir. Videira não volta a produzir. E fala, bom contente filho de Sião. Bom contente na Senhor. Versículo 23. Para mim, nada voz. É na justa medida chuva. Que chuva
de outono, ou chamado chuva de outono para os judeus, e chuva temporal. Primeiro chuva, que está amolecer terreno e está primeiro de pé poder labrar direito. É semeia, primeira semeadura. Que o último chamado chuva temporal. E o último chuva para amadurecimento de cereal e que é plantar e para ter uma boa ceifa, uma boa colheita. É do chuva, se os judeus catenel, seca, fome e problema. Deus fala, na torna da boa chuva, para olhar como pecado, privava ele de benção. Mas arrependimento e conversão, e abre porta para a benção. Glória para Deus. Amado, mas que é esse? Versículo 25. Lá que Deus fala assim, como, na restituição, na torna da voz, que bênçãos que vou pedir naquele ano que o gafanhoto consumiu a terra. Na torna da voz, benção. Restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que envia contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Na versículo 28 agora, lá que Deus surgiu com outra promessa. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Claro, é livro. Tema dele livro chamado Dia do Senhor. É texto que eu leio, versículo 28 e 29. Não diz aquele outro? Aquele outro diz algo porque Deus cumpre-se a palavra nesse tempo próprio. Amém? E esse também, Deus projetar. Julião tem que me falar ali. Que Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne e sobre toda a nação. Só que aqui lá, não dá um salto um bocadinho, né? Só para explicar para o menor teológico. E na campo de escatologia. Assim, Dia do Senhor. Esse texto... E texto que fala assim, como nos últimos dias, porque aqui Joel enfatiza sempre, dia do Senhor, dia de juízo, dia de vingança, dia do Senhor. Até gafanhoto ainda prefigura, e tipo na ponta, para aqui gafanhoto, que demônios, que devem vir lá na grande tribulação, e manga de destruição na grande tribulação. Só que é para fazer paralelo de texto. Não é texto só para fazer, então, porque nada salto, né, rápido. Nada salto. Zacarias. Lê das que mas só é texto, vamos poder passar adiante rápido. Vamos poder. Zacarias 12, 10. Ou por debaixo na casa, não é? Para olhar aqui, lá no final de grande tribulação, o anticristo lá contra o povo hebreu. O poder de leitura é capítulo profético, escatológico de Zacarias. Por onde é bem claro que a Bíblia fala. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Mas te para no versículo. Ele está falando de esse enquadramento escatológico e na final de grande tribulação. Amém? Porque dia do Senhor, dia de vingança, dia de castigo na terra, nunca houve durante o período de grande tribulação. Mas judeu próprio que nega Jesus, ele vai tirar do anticristo. Ninguém está nem texto, não tem que explicar para o menor. Amém? Não tem que explicar ele lá um bocadinho. Ele vai tirar do anticristo até na metade do ano, ou aquilo é entrar no lugar santo do santo, e ser chamado Deus, e na profana templo, é na correr, é revolta contra o anticristo. Aí perseguição contra Israel. Então, daqui 3 anos, últimos 3 anos e meio, coisa ainda piora. Então, lá que a Bíblia fala assim, como judeus, no último momento de sua vida, ainda fala, quem que bimba que que não nega Messias, que é a própria que é Messias. É outro que surge assim, esse um anticristo e malvado e satânico. Aí, perseguição contra eles, a palavra de Deus fala, é na volta para Jesus, que ele próprio que é crucificado, que ele próprio que é prego na pé com mão. Ela volta a clamar. Ele fala, suma hora que alguém perde o primeiro filho macho. Ela chora amargamente. Ele fala, Deus não abre céu. Espírito de graça na minha riba deles. Sobre toda a Judá. Próprio Jesus que ele veio ele lá. Então, esse facto teológico, ou escatológico, de escatologia, doutrina de últimas coisas, Joel enfatizar-lhe. Mas é só lá. Porque tem uma fase de texto que cumprir. Que me estive falando que eu gosto, que não fala dia de avivamento, não cada pena aqui depois de grande tribulação. Para judeus era pena dia de restauração nacional de Israel. Era pena dia de restauração nacional, porque depois de que dia, fim de grande tribulação, ainda lançado o milênio. Anticristo, falso profeta, ainda lançado lá no lago eterno de fogo. Dois guindas que não, agora lago de fogo e anticristo com falso profeta.
Depois o diabo é sendo prendido lá no abismo, para 1000 anos. Na terra, 1000 anos. Claro, no aspecto teológico, catológico, quem estava lá, não, ainda fica na área, ainda fica na Jerusalém. Não está discutindo aquilo lá no outro tempo, porque isso é aquela escatologia que não fala ali. Né? Quer que me falar só? Jesus também sacou esse povo. Agora tem um coisa que me fala assim, mas e acontecerá que depois? E tem promessa de avivamento, sim. Promessa de derramamento do Espírito, sim. Me estileu rapidamente. Não tem que saltar alguns textos. Irmãos, a gente tem que ser meio fiel na palavra. Mas, claro, não explicamos o que é em cada lei, né? Não explicamos o que é em cada lei. Promessa de derramamento do Espírito Santo estava condicionada a arrependimento. Para de Deus. Mas vamos ler Atos 2, 22 a 24. 1 Coríntios 15, 3 a 4, etc. E ainda falando com a morte e ressurreição de Jesus. E foi crucial para o derramamento do avivamento. Que povo judeu tem que arrepender e converter para mudar para Deus. Mas no Novo Testamento, Jesus vinha 2000 anos atrás. Joel fala, e acontecerá que, depois vírgula, depois de quê? Depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Paulo e Pedro, tendo discurso, no livro de Atos 2, 1, 4, derramamento do Espírito Santo, no da grande avivamento no dia de Pentecostes, Pedro tomou a palavra e falou esse cumprimento de Joel 2, 28 a 29. Não cachame vinho, ninguém que está embriagado, 9 horas de para amanhã. Deus derrama Espírito, não fala em línguas, não está cheio do Espírito Santo, mas acaba bem de chamar. Esse cumprimento de Joel 2, 28 a 29, tipo primeira fase, porque tem uma fase mais adiante, que é geral para todo o povo hebreu. E interessante o discurso de Pedro. Pedro fala, e era necessário Jesus morrer na cruz. E era necessário Jesus morrer, enterrado e lançado de morto, para perdão de pecado do pecador. Aí está. E que tem avivamento sem mudança de vida. E que tem avivamento sem arrependimento. E que tem avivamento sem verdadeira conversão. Pedro, converte. John, Tiago, que tem que arrepender, converter, mudar de vida. Que sem de vida que estava lá, se quer mudar de vida, ninguém quer ser cheio. Ninguém. Amado irmão, pode ficar de pé. Não está fora de... Que já tem mim para na hora. Em cada lei é texto que tem ali, mas me mostrou assim como a crucificação de Jesus. E era a chave, a sua morte e ressurreição. E era a chave indispensável, a chave que não destrancaceu. Para Pedro falar que Jesus como morre, enterrado, mas ele está de morto. E vai para o céu. Onde ele sim da direita de Deus. E recebe promessa de Joel 2, 28. Que é próprio Pedro fala. Onde ele recebe promessa, ele que derrama é avivamento com morrer. Que é que Pedro fala. Amado, o purifica é muito, minha amada irmão. Um cara fazendo um apelo, não me só para não poder orar, para não poder. Outros humanos não continuar. Nós estamos na partilha da palavra. E abre o coração, que é que não partilha, vai estudar. Para ele ter um dia que não orar, para quem recebe batismo no Espírito Santo. Ele tem um dia que é só batismo no Espírito Santo. Não ora para quem desperta dons. Dons tem manga de classe, tem dom natural. Eu não tenho tempo de falar dons, não fala aquela. Tem dom natural, dom espiritual e dom ministerial. Amém? Mas expliquei na outra altura. Dom natural, dom ministerial, dom espiritual. Cada escola teológica tem essa argumentação que é da lá, né? Mas esse três dom. Dom natural, Deus está dando. Dom ministerial, Jesus está dando. Dom espiritual, Espírito Santo está dando. Mas cada um desses, e para bom, e para mim, para nós que ser igreja. Não na hora. Fala, Deus, não sei como o Espírito Santo está dentro de mim. Mas me tem mais, vai tomar mais desse lugar. Me tem um avivamento na minha vida. Cada fala para hora para perdão de pecado. Porque não hora mais de semanas retrasado. Mas que eu sinto no meu coração. Faça que eu sinto no meu coração por hora. Sinto liberdade por hora. Nós chamamos o pastor Samuel T. E na minha hora depois para nós. Não só na hora para nós. E na termina também com bênção apostólica. Pai, no nome de Jesus, nós falamos muito obrigado. Obrigado por uma maravilhosa graça a Deus. Nós estamos na tua presença. Ah, meu Deus. Meu Deus. Cada um de nós está ali. No vida de candidaça. No nome de Jesus. O Espírito Santo está dentro de nós. Para continuar manifestando na vida. Deus, não me verdadeiro avivamento na nossa vida. Não queremos ter avivamento fabricados, falsos, enganosos. Não me ter avivamento na minha do céu. Que na minha do trono. Ah, meu Deus.
Ai, Jesus de Nazaré. Para mim, restaurar o coração de Pedro, João, Tiago, que grupos? Não só vou restaurar o coração, não, o coração também restaurando. E não me se mover do Espírito sobre a vida. Toma tudo compartimentos. Quando nós santificamos o corpo, alma e espírito. Oh Deus, não me se uma mudança radical na vida. Oh Deus, a pouco de Pedro, de Davi, de manga deles. A vida está na mão de Deus. No nome de Jesus. Bem supra o vento santo sobre nós. Bem move o Espírito sobre nós. Restaurar altares que devem ser restaurados. Para fogo do Espírito, para chama do Espírito, não me ser incendiado, não me ser queimado, não me ser inflamado, para o Espírito Santo de Deus, não me ser tocado, não me ser avivado, que chamas vivas do Espírito Santo, e poder abraçar cada um de nós. Deus, muito mais com um propósito, uma boa igreja, não me se descasa, não, usar o seu vaso, no nome de Jesus. Vamos chamar o pastor Samuel. O põe o mão no coração. Pastor Samuel na hora. Fala, se chamas do Espírito Santo. O pode incendiar Deus. O pode queimar Deus. Tudo que é cabelo vou queimar. Que 120 palavras de evangelho de Pentecoste. Quem é que olha o Espírito Santo arriba de cada um deles? Eu olhava na cabeça de uma língua de fogo. Unção do Espírito arriba de cabeça. E dos símbolos do Espírito Santo. Fogo. Tem manga deles. Tem ar. Tem água, pomba, selo, mas é fogo e deles. Pousa riba de cada um deles. E era um revestimento com poder. Esse era um ungido para servir Deus. Não tem desafios anos sim. Não tem Alemanha sim. Não vai Guiné sim. Não tem Santo Tomé Perano sim. Não tem manga de outros lugares que não vai ali na Europa ali. É só Europa, na outro lugar que não levando. Mas não precisa cada dia enche e ser cheio revestido com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado por cada vida, Pai, nesse lugar, Pai. Obrigado, Pai, por essa mensagem, Senhor Jesus. Pai, continua, Pai, conosco, Pai. De como é que tem avivamento, sem arrependimento de verdade, Pai. Assim como eu quando fazer grandes coisas, Pai, botar coisa fazer limpeza, Pai. Jesus ali no coração na bumão, Pai. Pai, continua a bater portas de cada coração, Pai. Que está a endurecer. Esse como é que essa vida está. Jesus continua a bater porta desse coração, Pai. Oh, Jesus, tira coração de pedra, tira coração de carne, Pai. Para não conseguir na vida, Senhor Jesus. Para não conseguir clamar avivamento na nossa vida, Pai. Oh, Jesus. Abre no olho para não subir dentro de nós, Pai. Para não dizer como que nossa vida está, Pai. O fala para não vir para o Pai. Para não vir rumar com o Pai. Jesus ali no vida na bumão, Pai. Não quer se conformar com mornidão, Pai. Não quer se conformar com vida leve que nós estamos vivendo, Pai. Não me se para aquecer no coração, para ensino no coração, para aquele fogo e continua queimando no coração, Pai. Para aquele que está ao redor de nós, para sentir fogo do Espírito Santo na nós, no nome de Jesus, Pai. Não quer chamar, Pai, para não estar parado, para não estar morno, mas para não mostrar fogo, o poder de Deus na nossa vida, Pai. Pai, que aqui Deus só de ontem, quase só ontem, mas vou continuar a agir aos papéis, vou continuar a buscar coração disponível para buinte, no nome de Jesus, para entregar cada vida na bumão, no nome de Jesus. Continua tocando no coração. Continua batendo nas teclas de avivamento, Pai. Até no dia que não acorda, não sente como chega a hora. E chega o tempo de Deus ali na Portugal. E chega o tempo de Deus na Santo Tomé. E chega o tempo de Deus na África, América, Europa. Ele está consolando no quarto. E está consolando nós, dentro de nós. Jesus toma conta do nosso coração, Pai. No nome de Jesus. Se tem alguém que entra ali frio, e continua a sair, vai viver mais pecado, Pai. Jesus, confrontar. Faça ele arrepender, Pai. Eu vou gostar de nós. A esse dia de arrepender. Jesus, e que abre mão ainda de boa. Vou precisar de abrir mão de bom pecado.
Bu precisa de disso, bu pecado. Bu riba para Jesus. E que vale a pena bu pedir arrependimento, bu pedir avivamento, aliás. Bu continua a viver no pecado. Arrepender. Jesus se amou. E o diabo está com pressa de destruir a vida. E que tem ninguém no mundo com amor mais do que Deus. E que custa buriba para ele. Para aquilo que o diabo não deu. E que não levou para seu. Que o diabo deu e temporário. E não acaba. Jesus tem o melhor presente. Vida que cada acaba. E tem o melhor presente. Se presença na boa vida. Isso é pecado. Riba para Jesus. Só assim, quando eu senti avivamento de verdade. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado por vir do servo, papé. Obrigado, Pai, por visões que vou dar. Obrigado por ministério, por trabalho. Junto com toda a equipa de liderança. Não só a equipa, Pai. Obrigado por cada departamento que está a trabalhar. Para o nome por ser glorificado, papé. Jesus, já Deus que te recompensa. Vou conseguir no coração, papé. Continua ajudando dentro de cada área, papé. Continua ajudando, papé, no nome de Jesus. Entregou cada vida que está ali na mão. Toma conta de semana que não entra papé. Guardando, Senhor, livrando de tudo mal. Perigos que nunca por livrar na cabeça, Pai. Toma conta de nós no trabalho, papé. Na escola, papé. Nos lugares onde não vai nela. Jesus, para luz de olhar na nossa vida. Para o fogo e olhar na nossa vida, Pai. Para a presença e olhar na nossa vida. Ora que alguém olhando e fala, esse filho de Deus. Jesus, pela presença e acompanhando no nome de Jesus. Igreja destino irmão, somos quem não recebe. Para a graça de nosso Deus. Para o amor de Jesus. Para a doce consolação de Santo e Meio Espírito. Está com cada um som de nós. Não só nós, mas para tudo sempre. Igreja de Deus está a falar. Amém. Boa semana. Para Deus abençoe a vós. No nome de Jesus. Amém.